Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor Jesus. É com muita honra, muita alegria que eu estou aqui nesta manhã. Mais um dia trazendo um vídeo para você neste canal, se conectando. Peço para que você deixe o seu like, para que me siga, para que essa palavra chegue na vida de mais pessoas e que mais pessoas sejam impactadas pelo poder de Deus e pelo que Deus quer falar. Este é o último tempo, é o último período, é a última plantação, e logo virá a colheita e o anjo separará os bons dos ruins. Então vamos nos despertar, vamos acordar, porque eis agora o final de todas as coisas. Já temos visto tantas coisas acontecendo, tantos sinais, e isso claramente é a volta de Jesus Cristo. Claramente o Senhor quer nos dizer que Ele está às portas. E assim como aquelas virgens que estavam preparadas, Ele quer que nós verdadeiramente estejamos preparados. Vou deixar uma palavra com vocês nesta manhã, que se encontra em Marcos, versículo 4 e verso 1. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia, e a multidão que se assentou em volta dele era tão grande que ele entrou e se assentou num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escute, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. A outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras, e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram, produziram na base de 30, 60 até 100 grãos por um. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido, parem para ouvir. Olha que maravilha. Eles não entendiam, meu irmão. O povo, eles não entendiam. Eles viam Jesus falando de semente, de terra. Eles achavam que Jesus estava falando de agricultura. Eles não entendiam que a semente que Jesus estava falando, a qual era essa semente, a palavra de Deus, que produzida, que caindo num solo bom, que caindo num solo, numa terra frutífera, numa terra com adubo, uma terra preparada. Essa semente, ela cai nessa terra, então ela cresce e ela começa a produzir 30 a 60 e até 100 por um. E esta semente, meu irmão, nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Ela é plantada nos corações dos homens, e nós começamos a dar fruto, e essa palavra ela começa a crescer dentro do nosso coração. Só que, como a história diz, esta parábola, Jesus contava por meio dela para que o povo ele não pudesse entender. E ele vai dizer mais à frente, para que o povo não viesse a se arrepender, porque é só para aqueles que Deus der a revelação. Então por isso que nós temos que ficar felizes, por isso que nós temos que ficar alegres, porque nós não somos qualquer um. Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele nos separou, Ele nos remiu, Ele colocou dentro de nós algo especial, algo sobrenatural, algo que não vem da parte terrena, que não vem de pessoas, que não vem de humanos, mas é algo que desde a fundação, desde o começo, o homem ele sente falta. Desde o começo, o homem ele tem esse algo que só esse algo vem a saciar o seu coração. Então nós começamos a entender de que não é para qualquer um. Pois aqui essa parábola ela é clara. Sementes caíram à beira do caminho antes de chegar naquela terra boa, e foram caindo em solos estranhos, solos desconhecidos, solos
essas sementes elas não tiveram vida, pois elas caíram no meio das pedras e logo a pedra o sufocou e ela não teve mais como dar fruto. E também vai nos dizer que esta semente ela caiu em uma terra onde não tinha profundidade, onde não tinha base bíblica, onde não tinha jejum, não tinha oração, não tinha busca com Deus. E esta semente ela logo cresceu, mas a palavra nos dizer que veio o sol, veio a dificuldade, veio a tristeza, veio a desilusão, veio as coisas do mundo, e logo aquela semente ela começou a secar porque ela não tinha raiz, e o sol começou a queimar aquela semente. Ah, meu irmão, nós temos que dar graças a Deus, porque o nosso solo, ele é um solo frutífero. Se você jejua, se você sente essa vontade no seu coração de estar na presença de Deus, de servir a Deus, é porque a tua terra, ela é uma terra boa, e mais cedo ou mais tarde, essa terra, ela vai dar de 30 a 60, até 100 por um, e os seus frutos, eles vão crescer, porque você foi germinado numa terra boa. Essa semente ela foi cultivada, e Jesus sabe que o seu coração ele é o lugar onde clama pela presença dele. O seu coração ele é o lugar onde anseia pela presença de Deus. Então ele explicou esta parábola para eles. Eles não entenderam, eles não entendiam, porque os olhos espirituais deles eram fechados, eles não entendiam as coisas do reino. Então os discípulos vão perguntar para Jesus: Senhor, como é que o Senhor fala isso? Nem nós entendemos. No capítulo 10, quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas para Jesus sobre a parábola. E Jesus disse: a vocês Deus mostra os segredos do reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam, e para que não entendam, senão eles voltariam para Deus, e Deus o perdoaria. Olha que interessante, meu irmão, essa frase de Jesus é forte, é impactante. Isso nos mostra que o reino dos céus, ele não é para qualquer um. Você vê hoje, de esquina em esquina, milhares e milhares de igrejas que não param mais, mas será que o reino do céu vai ser para todas essas pessoas que frequentam de diferentes religiões e igrejas? Olhe e analise essa palavra, meu irmão. A multidão estava escutando o que Jesus estava falando, mas somente alguns ficaram para entender. Somente alguns de verdade tiveram a expectativa de verdadeiramente entender o que Jesus estava falando ali. E Jesus estava dizendo para eles que não é para todos, não é somente para aqueles que Deus dá a revelação, é somente para aqueles que Deus abre o coração, abre o entendimento, abre os olhos, abre os ouvidos, porque você não pode entender a palavra se você é cego, se você não escuta, se você não tem um entendimento. Você vai passar os olhos por cima e você vai entender aquilo que você quer entender, vai entender aquilo que sacia o teu ego, aquilo que sacia a tua carne, mas as coisas espirituais, elas se definem espiritualmente, não é de qualquer jeito. Nós temos que pedir esta sabedoria para Deus e dizer: Senhor, que a minha terra seja uma terra boa, seja uma terra frutífera, seja uma terra onde a semente vai crescer, aonde vai germinar, aonde vai produzir de 30 a 60 até 100 vezes de fruto mais para o Senhor. Então, meu irmão, quando nós temos este vazio, quando esta presença ela é tão grande na nossa vida que nós não conseguimos mais viver em outro lugar, há um louvor que diz: no santo dos
Santos, aonde é o meu lugar, eu não consigo mais viver em outro lugar. E esse louvor, ele declara isso, e eu entendo isso para a minha vida, e eu chego a uma conclusão de que é verdade este louvor, porque quando a gente conhece a presença de Deus, quando eu conheci verdadeiramente, comecei a me relacionar, quando eu comecei a ter uma intimidade, eu posso dizer, eu não consigo viver em outro lugar, eu não posso viver em outro lugar, porque se eu me afastar dessa presença, se eu sair da vontade de Deus, se eu sair da onde Deus tem me colocado, eu fico triste, eu fico abatido, eu entro em depressão, eu começo a chorar por nada, porque esse vazio, ele é tão grande dentro de mim que não tem dimensão que possa caber dentro deste vazio. Porque somente a palavra de Deus pode preencher o vazio que há no meu coração, porque nós fomos escolhidos e esta semente caiu na nossa terra, aonde Jesus cultivou, aonde Jesus adubou, aonde Jesus preparou. Não se esquece que a palavra diz que desde o ventre da nossa mãe Ele nos designou, Ele nos escolheu, e você vai fazer a vontade dEle, não importa o que aconteça, não importa se você vai ter que sofrer, não importa se você vai chorar muito mais, você vai sofrer enquanto você não entender de que Deus está te chamando hoje. Ele está colocando esse vazio, essa depressão, que é para você entender que Ele tem um chamado na tua vida, que Ele tem um plano para a tua vida, e Ele não quer que a tua alma se perca. Antes de tudo, Ele quer salvar a tua alma, Ele quer que você se dedique às coisas do reino, às coisas do céu, para que você não venha se perder, porque Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe para você ir morar com Ele. E ainda Ele te escolheu e Ele colocou um chamado na tua vida, porque Ele quer te fazer um pregador, Ele quer te fazer um evangelista, Ele quer te fazer um músico, Ele quer te fazer tem tantas coisas na obra de Deus, e você precisa entender qual é esse chamado para a sua vida. O que é que Deus quer que você faça? O que é que Deus tem bradado dentro de você e não tem te deixado dormir, tem te incomodado? Tudo que você vai fazer, você pensa em Deus. Tudo que você vai fazer, você fica triste, porque talvez você ainda não tenha entendido de que Deus está te chamando hoje. Você tem que largar do seu pecado, você tem que largar da sua velha vida, você tem que largar das coisas que não agradam a Deus. E quando nós começamos a entender essas coisas, meu irmão, quando isso começa a entrar na nossa mente de que nós não vamos ser felizes enquanto nós não aceitar, porque foi isso que Deus designou, de que nós iríamos fazer a vontade dEle, e não importa nós lutar, não importa nós nos debater. Jonas foi para dentro da boca de um peixe porque não quis, e você está na depressão porque não quer, porque tem lutado, porque tem feito as coisas da sua vontade, e Deus está falando no seu coração de que não é assim as coisas, e você, e mesmo escutando e sabendo que Deus está falando contigo, você não está querendo entender o que Deus está falando, e você vai sofrer, meu irmão. Você vai ficar na depressão, as coisas vão dar errado, você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas isso não vai ser para a tua morte, isso não vai ser para o teu mal. Você tem que entender que Deus tem que te moer, Deus tem que fazer você entender de que você precisa dele na sua vida. E enquanto você não entender isso, a angústia vai tomar conta do seu peito, a depressão vai tomar conta da sua vida, até você declarar: Senhor, eis-me aqui, eu quero te adorar, não importa o que aconteça, eu largo tudo em tuas mãos, faça a tua vontade. Quando você declara isso para Deus, aí você começa a se preparar para algo sobrenatural, você começa a se preparar para viver algo diferente na sua vida, você começa a dar espaço para novas coisas começarem a acontecer, e o plano de Deus, ele começa a se adaptar dentro de você, e você começa a viver coisas sobrenaturais e diferentes. Você começa a entender: meu Deus, era só eu aceitar, era só eu me dedicar, era só eu
de orar, de buscar, de estar na casa de Deus. Nós precisamos estar na casa de Deus, porque é na casa de Deus que nós vamos ser usados. Nós somos usados no nosso dia a dia, sim, mas na casa de Deus nós somos revestidos. Na casa de Deus, onde nós nos reunimos com os nossos irmãos, nós temos que entender, nós não somos corpo, nós somos templo, nós somos morada. O corpo é a comunhão de pessoas, é o ajuntamento, é a celebração, meu irmão. E se você tirar um dedo da sua mão, se você tirar um braço do seu corpo, você pode notar que este braço vai morrer, mas o seu corpo vai continuar vivo. E quando nós não estamos na casa de Deus, nós não somos membros deste corpo. Nós podemos achar que nós estamos agradando a Deus, nós podemos achar de que Deus, eu não preciso da igreja porque eu sou templo, eu sou morada. Você é templo, você é morada se você estiver no corpo. Se você não estiver no corpo de Cristo, a qual Cristo se constitui a cabeça da igreja, a cabeça deste corpo, e nós somos o corpo e Ele é quem nos guia, nos direciona, você não tem parte com este reino, pois Jesus disse: a quem não beber do meu sangue e não comer do pão da vida não terá comunhão. Aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode ver o reino dos céus. Jesus diz a Nicodemos. Então, se nós não estamos em comunhão na igreja, nós não somos batizados em nome de Jesus, nós não somos cheios do Espírito. E nós temos que entender estas coisas. Estas coisas é necessária para nós entendermos. Essas coisas elas se definem assim, deste jeito, porque as coisas de Deus nós não conseguimos entender. Eu quero te dizer nesta manhã, meu irmão, pare de sofrer, pare de negar, pare de lutar. Jesus tem um chamado para a tua vida e você não vai ser feliz enquanto esse chamado não se concretizar. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele te escolheu, Ele prometeu, Ele designou e vai acontecer. Sabe por que você não consegue assistir às coisas do mundo? Porque você não consegue escutar aquelas musiquinhas que os seus amigos escutam, de funk, de bagacerice, de prostituição. Você quer fazer isso, você quer sair para a festa, você quer ter uma vida aparentemente feliz igual ao resto das pessoas têm. Mas você é diferente, meu irmão. O chamado grita, brada dentro do teu coração. A vontade de servir a Deus, ela é mais forte do que você. Ela reluta contra a tua carne e você vive nessa guerra espiritual. Você vive nesse debate, você vive nessa tristeza que você se pergunta o porquê disso. Mas você sabe o porquê, porque Deus está te chamando. E agora é o último tempo, a última hora. Talvez essa seja a última geração. Talvez essa seja a última pregação. Talvez essa seja o último chamado de Deus, o último aviso de Deus. Abra os teus ouvidos espirituais. Abra os teus olhos espirituais. Enxergue o que Deus tem para a sua vida. Aleluia, glória a Ti. Vamos entender o que Deus tem para nós. Vamos abrir nosso coração para Ele e declarar que nós estamos prontos para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E vamos viver verdadeiramente a palavra de Deus. Viver em nossas vidas, em nossos corações.